Bom, meus irmãos, muito boa noite. Que a paz de Deus continue vibrando em nossos corações. 45 anos, meus irmãos. É um trabalho de muitos de nós. A vida de muitos de nós. Os quatro que estamos aqui em cima, temos 45 anos nesse trabalho. Muito bem, nós vamos então comemorar esse 45 anos falando dos nossos mortos amados, amados mortos, agradecendo, falando também de tudo o que fazemos de uma certa forma para recordar alguns detalhes dos nossos trabalhos, em especial da corrente magnética da desobsessão que causa ainda tantos impactos no pensamento coletivo, lá de fora. Vamos começar aqui com o Dr. Gilson. Nós agradecemos a ele pelos 20 anos que ele teve de experiência na doutrinação, aquela doutrinação de mesa, começando com as irmãs Máquia, lá em São Paulo, depois passando para o Grupo Espírita Regeneração, do Rio de Janeiro, lá no bairro do Maracanã, casa fundada por Bezerra de Menezes, que assinou até o documento da casa por Chico Xavier, o Estatuto, que é a primeira assinatura que tem aí, assinatura de Dr. Bezerra. E Abel Mendonça, que esteve visitando a Fraternidade Allan Kardec muitas vezes, e passou a sua experiência de doutrinação dos espíritos, espíritos rebeldes, espíritos. Ele lidava com espíritos muito, digamos, afastados da obediência, etc. E nos ensinou muitos comportamentos adequados na área da desobsessão. Agradecendo também aos autores ligados a esta casa, as correntes magnéticas do Dr. Gilson, fundador da nossa casa, a desobsessão por corrente de do Maurício Neiva Crispim, e a corrente magnética da editora Alta de Souza, que, aliás, divulga a corrente magnética na América do Sul, na América do Norte, na África, na Europa. Eu não sei se já está fazendo na Ásia também. Os nossos agradecimentos muito especiais a este aí, Eurípides Bassanufo, que fundou esse colégio que está aí atrás dele, o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec. Ele tinha todos os tipos de mediunidade. Ele era vidente, ele fazia desdobramento consciente, viu até a assinatura da paz da Primeira Guerra Mundial no Palácio de Versalhes e conversou com os alunos quando voltou da visita. Ele estava dando uma aula, ele foi lá e voltou. Médium de cura, psicógrafo de Bezerra de Menezes para as receitas da homeopatia. Pedia a serra do açougueiro ao lado para cortar a perna de um major que estava com a perna gangrenada. Cortou mão, cortou braço de pessoas que estavam necessitando desse tipo de auxílio, sem nenhum tipo de anestesia e sem dor também, tudo com Bezerra de Menezes, porque era Bezerra de Menezes que estava por trás dele.
Um homem que lidava com todos os problemas da sociedade, foi vereador com 22 anos e ficou na vereança durante 6 anos e saiu pelos compromissos com a doutrina, com a escola, etc. Enfim, um homem ligado ao progresso da sua cidade, fundando um jornal lá em Sacramento, fundando um grupo de artes, de teatro, enfim, atividades múltiplas, uma inteligência rara, professor de línguas, professor de ciências, astronomia, parecendo Allan Kardec, aquelas coisas que o Kardec fazia. Enfim, um homem de cultura, um homem de gênio, um homem de pensamento nobre. E fazia pregação também no bairro mais pobre daquela cidade, com dia e hora marcada, enchia de gente para ouvi-lo falar do Evangelho segundo o Espiritismo. E também na sua escola ele fazia isso. E fazia desobsessão por corrente magnética nos porões aí desta instituição, segundo esse Jerônimo Candinha. Nós temos que agradecer muito porque ele nos deu uma ferramenta que estimulou o nosso estudo, o nosso progresso, o nosso adiantamento aqui nesta casa. A corrente magnética nos fez estudar, porque nós precisávamos ter respostas para as dúvidas que ela gerava no movimento espírita. E agradecemos a esse aí que trouxe para Palmelo. Ele também é um homem rude, um homem forte, mas também fez colégio, fez instituição de saúde mental lá em Palmelo, fez instituições de assistência social a famílias, enfim, um homem que transmitiu para o Dr. Gilson a corrente magnética da desobsessão. Também a ele nós temos que agradecer, porque nos fartamos dos benefícios disso tudo. Agradecimento a esse aí também, o Dama, que veio muitas vezes aqui nos trazer certos conhecimentos, mais intimidade com os trabalhos da corrente magnética. Todos eles estão lá do outro lado. Espero que bem lá em cima. Kardec conheceu a corrente, pessoal. Olha aí, do presidente da Sociedade Espírita de Bordeaux, mandou uma carta para Kardec, uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas por meio da cadeia magnética pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar-se para este último um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Então, jogava os fluidos em cima da criatura em tratamento e fazia o desligamento mais fácil dos obsessores. Olha só, Kardec comentou a corrente ou cadeia magnética da desobsessão. A maneira por que procedem para o tratamento das obsessões é ao mesmo tempo notável e instrutiva, e a melhor prova que essa maneira é boa é que dá resultado. É o que nós mais temos nesta experiência de 45 anos. São os resultados dos trabalhos. Então, nós vemos que estamos, desde o princípio, com Allan Kardec. Eu até mandei cartas para a FEB, para a Federação do DF também, mostrando essas coisas da desobsessão coletiva, com encaminhamentos de 2 cartas para eles e com esclarecimentos que eu fui obrigado a fazer para os nossos médios, enfim, por motivo das discussões externas sobre o assunto. E o que é a corrente magnética, para você que é de fora e não sabe? É uma prática que possibilita aos médios atrair, reter por breves momentos e agir com amor sobre os espíritos sofredores. Quer coisa melhor? Rápido e útil e forte. Destas ações resulta um choque fluídico, facilitando futuras intervenções dos mentores. Agilidade, qualidade, quantidade. Nós estamos agora prestando contas do que fizemos
com esta herança maravilhosa que nós recebemos aqui na casa. Os dirigentes podem atender uma grande quantidade de enfermos num socorro que propicia a libertação dos mais terríveis processos de perseguição espiritual. Não se enganem. Tratamento de corrente magnética atua sobre os mais terríveis processos de obsessão. Eurípides Barçanufo fazia isso lá, com gente acorrentada. Por sorte, nós não lidamos com isso aqui. Mas ele fazia e tratava com as correntes magnéticas e com a sua força verbal. Prestando contas, corrente magnética de desobsessão. Aqui na casa, a média dos primeiros meses dá 3.500 atendimentos aproximados em termos de número. Inclui diálogo, evangelização, passes, preces. Nós não fazemos só corrente magnética para fazer tratamento. O nosso conceito é de desobsessão coletiva, através de todos esses procedimentos. E nós vamos caminhar. E a essência de todo esse trabalho é o estudo aprofundado na ciência do magnetismo, que Kardec uniu ao Espiritismo, na 555 do Livro dos Espíritos. E vocês vejam o interesse externo e interno do assunto. Nós já temos 8.000 acessos nesse banner sobre aulas do magnetismo que foram dadas nesta casa. Estão no nosso site. Prestando contas da disciplina. A disciplina foi um trabalho gigantesco que hoje ainda nós elaboramos com muito carinho. O reformador, por Bezerra de Menezes, Chico Xavier, essa mensagem. Não se pode permitir no seio, no centro espírita, festas, músicas de fundo não edificantes, peças teatrais, aplausos, conversação tumultuada e não construtiva, discussões violentas, homenagens humanas, comes e bebes, reuniões sem disciplina, rifas, leilões, comércio, brincadeiras, competições, ataques a outras religiões, enfim, tudo aquilo que não se concebe num hospital junto a um leito de dor ou num santuário de oração. É necessário um mais digno procedimento no centro espírita, a fim de que Jesus não tenha que voltar para nos expulsar dele, como procedeu com os mercadores do templo. Nós trabalhamos nisso intensamente. E não é só nós, vocês todos vocês participam dessa luta permanente de criar condições favoráveis. Por vezes, disse irmão Áureo, há 26 anos, as grandes mediunidades são como as estrelas cadentes, que brilham no horizonte e se apagam em seguida, chamam a atenção, envaidecem, promovem o médio à condição de estrela e se tornam perigosíssimas. Associemos nossas forças, trabalhemos coletivamente e Deus nos abençoará. Interessante, não é, gente? Olha, nós temos vários blocos de estudo na casa. Eu extraí alguns slides desses estudos para prestar conta e mostrar, demonstrando aqui quanto nós temos feito e trabalhado, não nós, dirigentes, mas todos nós, estudando e praticando aquilo que nós vamos apresentar a seguir. Princípios da desobsessão ou tratamento coletivo. A desobsessão coletiva, ela não se fundamenta só na corrente, a CMD é a corrente, mas no diálogo, na evangelização, nos passes, nas preces. Tudo isso recebe os conceitos dos estudos aprofundados que tivemos que fazer e avançar para poder realizar os trabalhos coletivos que são realizados nesta casa. Não se fala aqui de desobsessão referindo-se à corrente magnética. Corrente magnética é um dos fatores muito importante dentro do processo, mas não é ele somente.
vamos ver as coisas que nós juntamos para poder aplicar neste conceito de coletivos trabalhos para o tratamento. Desse artigo nós tiramos o pensamento é uma força, da Revista Espírita de Kardec. É força mental. Ele projeta sentimentos e emoções e produz efeitos, sem formular palavras. Pensamento é força motriz, quer dizer, movimenta coisas, fluidos espirituais, age sobre as criaturas. É força coletiva, juntando pessoas pensando as mesmas coisas, ela se multiplica como a força muscular pelo número de braços. É força paralisadora, afasta até os bons espíritos, eles vão embora. Em locais onde as ideias são heterogêneas, paralisam a ação dos bons elementos. Pensamento é força analisável. Ela é produzida pela intenção, vontade, pelo desejo e pela aspiração da pessoa em fazer o bem, em realizar uma ação, etc. Pensamento é força moral. Ela está imbuída de forças capazes de levar a cada um sentimentos, emoções compatíveis com aquilo que lhes é emitido. Mas é força moral também para impressões penosas, onde existem conflitos, calúnias, etc. Nós trabalhamos aqui direto com esses problemas, procurando elevar o pensamento das pessoas, abrindo espaço nas aberturas dos trabalhos, com imagens, frases, que possam deslocar a pessoa do mundo exterior e do seu mundo de preocupações e de conflitos. É força de atração ou de repulsão. Isso muito aplicado na corrente magnética, né? Nem sempre se consegue com um indivíduo só. Muito bem. A união faz a força, é uma lei da natureza, tanto no campo físico quanto no campo mental, do pensamento. Nós temos, sim, todos, em todas as atividades, promovido essa linha de forças para atuarmos. Pensamento, sentimento e vontade são a força do espírito para atuar no universo, disse Allan Kardec em A Gênese, capítulo 9. Os espíritos, sim. André Luiz nos informa que a cocriação em plano maior, ou seja, a criação dos mundos, é realizada pelos espíritos, em nome de Deus. Então, eles atuam no universo, o espírito não atua com as mãos, ele atua com os pensamentos, com a força do pensamento. Do átomo aos extremos da criação do universo. A força do pensamento, diz Emmanuel aí, é eletromagnética, cria gravitação, afinidade, assimilação. Energia dinâmica, estática, é força eletromagnética. O pensamento é força dimensionável. É possível analisar o tipo de força sutis que demandam. Mais tarde, uma emissão de otimismo, de confiança, de tristeza ou desesperação poderá ser estudada e fixada a sua densidade. Imagine, a densidade e os limites. Então, nós temos trabalhado essas ideias para podermos realizar os trabalhos coletivos de tratamento que realizamos. Até Divaldo Franco entra no processo do choque anímico. O perispírito do médium transmite ao perispírito rebelde alta carga fluídica animal. Ação dirigida pelos mentores.
loucura e obsessão. Manuel Filomeno. Choque anímico. O choque anímico é o princípio fundamental nas terapias desobsessivas, requerendo um adestramento cuidadoso do médium. Princípio fundamental. Eu trago essas ideias porque lá fora tem muita discussão sobre dar choque na corrente, etc. Choque anímico é uma força da natureza. Kardec explicou muito bem. Fluidos diferentes não se unem. Não é? Não se unem, se repelem. E isso é, na esfera espiritual, do mento eletromagnetismo, uma expulsão elétrica. Raios e descargas. Comentário de Aulus. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal, a feição de descargas elétricas. Então, ó, corrente mento eletromagnética, ação magnética do passe nos tratamentos da cura, ação magnética da palavra aqui na evangelização. Isso é tudo descarga elétrica, força elétrica na área do pensamento, na área da mente. A palavra e o mento eletromagnetismo. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas desligando tomadas mentais. Então, aqui na casa, o que nós fazemos? Em vez de palestras abertas para todos os aspectos do conhecimento humano, nós ficamos no Evangelho de Jesus para tratamento. Nós, de modo permanente, em todas as atividades, conjuminamos as forças para o tratamento espiritual, através destes vários mecanismos. Direção dos trabalhos, ela é espiritual. Os espíritos é que fazem tudo, praticamente, além daquilo que a gente vê do nosso lado. Vamos ver. Aí, no livro Instruções Psicofônicas, está descrito tudo isso que está aí desenhado. As faixas de defesa, faixas separatórias, espíritos endurecidos, bloqueados para não entrar na instituição, espíritos defensores, espíritos cuidando de leitos para enfermos espíritos. Enfim, os espíritos trabalham e nós temos que confiar nestas atividades. Espíritos doutrinam espíritos no centro espírita. Ouviu emocionadamente a palavra do instrutor da casa, um espírito mentor. Eles falam para espíritos aqui, eu canso de dizer, aqui está cheio de espíritos, e muitos são doutrinados pelos próprios espíritos. Nas palestras dos encarnados, também os encarnados falam e os espíritos ouvem. Os benefícios imediatos da doutrinação à palestra de Bentes eram muito mais visíveis entre os desencarnados. Quer dizer, os desencarnados são mais beneficiados do que os encarnados. Olha só o conceito que está nos livros que nós estudamos e amamos. Doutrinação dos encarnados. Olha o que o Manuel fala. A doutrinação do encarnado é a mais difícil de todas, visto requisitar os valores do seu sentimento, da sua boa vontade, sem o que a cura psíquica se torna inexequível. Então, doutrinação de encarnado é a mais difícil. Mais fácil doutrinar os desencarnados, que eles estão sofrendo, eles estão numa situação em que a verdade se manifesta a eles sem nenhum bloqueio da matéria. E nós ainda nos iludimos com as coisas da matéria. Autoridade para doutrinar os espíritos. Aí o Dr. Gilson coloca aí, muito bem, o esclarecimento do obsessor é entregue a quem detém autoridade para fazê-lo, ou seja, aos espíritos trabalhadores do bem. Vai aí uma ligação, uma relação com quem ama esse negócio de ficar doutrinando o espírito,
E nem todo doutrinador tem essa autoridade. E os espíritos são preparados para fazer isso. A prece é uma espécie de ação magnética, principal meio terapêutico da obsessão. Vamos ver um pouquinho sobre a prece. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso meio para demover dos propósitos maléficos do obsessor. É porque nós não sabemos fazer prece ainda, meus irmãos. Nós temos que nos conscientizar, temos que estudar mais, temos que mergulhar mais na área da prece. É o mais poderoso meio, mais que o passe, mais que a corrente. Está escrito aí, mais poderoso meio. A ação elétrica, ela tem uma ação elétrica, mas esse potencial elétrico, o mento eletromagnético, depende daquelas coisas, do pensamento, daquele conteúdo. Como provocam choques as preces? Pelo impacto fluídico das emissões eletromagnéticas do pensamento. Então nós ensinamos isso, e fazemos isso, e etc. No culto no lar acontece isso, a defesa do ambiente, saúde, paz, entendimento. Então nós temos aqui uma imagem da ação múltipla dos tratamentos na nossa casa. A corrente magnética, o passe, o mentor que vem, a ação sobre o sistema nervoso do paciente, deslocando fluidos deletérios, e a ação sobre os seus órgãos internos, alterando a qualidade de vida da doença que às vezes carrega e etc. Prece e passe coletiva. Como desligar espíritos? Vão lendo aí. Quando os encarnados se deixam renovar pelas ideias salvadoras. Só aí. Então, o trabalho da área da palavra é sobremodo importante. Se quisermos deslocar os espíritos de seus acompanhados, daqueles que eles estão perseguindo, nós temos que mudar o encarnado, o pensamento do encarnado. Porque se ele mudar, o espírito procura o seu rumo, procura o seu caminho. Corrente das mãos é outra parte muito interessante dos estudos da corrente magnética. O pessoal aí fora fala muito. Kardec disse que a corrente das mãos é um meio material que não traz a união entre os médiuns se ela não existe no pensamento. Se ela não existe no pensamento. É verdade, claro que é. Kardec não errou nem um pouco. A corrente magnética da desobsessão é de forças mentais. Nós aqui na casa nem damos as mãos por causa de certos inconvenientes do dar as mãos, que atrapalham. Então, o que acontece? Vamos ver a corrente de Kardec se é igual à nossa. Quando o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. É essa corrente que nós usamos. É essa mesmo. Estamos com Kardec. Não é um recurso imprescindível ficar doutrinando o espírito incorporado em médium, afirmou André Luiz por Chico Xavier. Os espíritos possuem variados agrupamentos de servidores no plano espiritual, dedicados exclusivamente a fazer isso, doutrinar os espíritos. Outra coisa que dá muita margem a certas discussões são os comandos. Passem, sigam. Então, vejam bem. Com Jesus, cala-te, sai desse homem, minha filha, levanta-te, eu te ordeno, sai do menino e não entres aí mais. O verbo é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. O que vale é a intenção, o desejo de realizar. O que vale é a força do bem instalada no coração, do amor, etc.
Ação das forças morais. Raul Silva falando, atendendo a Libório, que era um obsessor. Escreve André Luiz, não eram as palavras a força que convencia Libório, mas sim o sentimento irradiante com que eram estruturadas pelo doutrinador. Irmão Áureo, há 40 anos ele disse o seguinte aqui, nas elucidações evangélicas espíritos choram, sentem suas almas lavadas por aquelas palavras, por aquelas elucidações. Esta é que é a doutrinação que nós fazemos nos tratamentos coletivos. Grande é o aproveitamento. Multidões de espíritos são trazidas e levadas em melhores condições após ouvirem o Evangelho neste salão. A corrente magnética não é um gosto, mas uma programação da casa. Muito antes de vocês estarem por aqui, utilizando este método, nunca deixamos de atender a qualquer processo obsessivo de encarnado ou de desencarnado, mesmo os de necessidades mais profundas. Quer dizer, corrente magnética foi programada antes mesmo de existir o CEFAC, pela equipe espiritual, que entrosou, e as coincidências desse entrosamento demonstram que isso é uma realidade mesmo, muito interessante. A fraternidade tem na corrente magnética a sua fortaleza, Mãe Zefirina, em julho de 2005. Vamos ver se isso está baseado também. Cada centro espírita deve e precisa possuir sua equipe para socorro das vítimas da desorientação espiritual que lhe rondam as portas e para defesa e conservação de si mesmo. Então, a corrente magnética, no nosso caso, é a nossa fortaleza, meus irmãos. Temos que enxergar estas coisas. Divulgação. Olha só, irmão Áureo autorizou a divulgação da corrente magnética. Isso tem 22 anos. Os princípios fundamentais em que se baseia toda a teoria dos trabalhos de corrente magnética estão nos estudos de Allan Kardec. E nós vimos alguns desses princípios hoje aqui. Devemos e podemos levar essa ideia a quem quer conhecê-la e aplicá-la. Não encontramos nenhuma dissonância ou contradição desse método com a doutrina espírita. E está no ar, já fazem, acho que mais de 10 anos. O Cícero Rodrigues fez um trabalho excelente, promoveu essa divulgação que está sendo alimentada até hoje, agora com imagens que competem com a nitidez e a qualidade da Globo. Até o dia do tratamento, nós estamos mandando imagens, mensagens, e a pessoa lá fora pode entrar em ressonância com a corrente magnética que está sendo realizada aqui na casa na hora da prece coletiva. E nós vamos melhorar isso ainda. Vamos colocar mais ainda no ar certas áreas do atendimento da quarta-feira, especialmente. Vai ter um novo banner, inclusive com essa palestra que nós estamos fazendo nessa comemoração. Ah, meus irmãos, é isso aí. Nós temos mesmo que agradecer. Agradecer muito a esses três, apesar uma parte das nossas vidas ficou envolvida no que eles programaram para nós, no que eles elaboraram, porque eles também vivenciaram isso. Foi a vida de Eurípides Bassanufo também, uma parte da vida dele. Foi a vida, eu acho que a vida inteira de Jerônimo Candinho. E a nossa aqui no CEFAC, uma vida dedicada ao amor e à fraternidade, expandindo saúde, felicidade, harmonia, não só para as pessoas que vêm, mas para a nossa cidade, porque tudo que se faz afeta o contexto de todos. E assim, meus irmãos,
Nós agradecemos a atenção de vocês, dizendo que esperamos mais estudo, mais trabalho, mais dedicação, e que por muitos anos ainda possamos realizar esta atividade com muito amor. Não é só a corrente, é o passe, é o esclarecimento na evangelização, é a recepção dos pacientes. Enfim, é o trabalho da corrente magnética da desobsessão.